No Tá Responde de hoje, a gente vai falar de algumas opções de revestimentos para você usar na fachada da sua casa. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E esse é mais um vídeo do Tá Responde. E no vídeo de hoje a gente vai falar principalmente de revestimentos para fachada. Foi uma dúvida de um inscrito e eu espero que consiga te ajudar. Lembrando que, se você tiver qualquer dúvida em relação à decoração da sua casa, você pode deixar a sua dúvida bem específica na aba Comunidades, no post que eu faço em todo o primeiro dia do mês com o quadro Tá Responde. Você deixando lá com a hashtag Tá Responde do jeitinho que eu estou escrevendo por aqui, eu consigo achar a sua dúvida muito mais fácil e consigo respondê-la nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira dúvida, que é da Júdia50. Ela diz: como montar uma cartela de cores que fica elegante com cinza, preto nas ferragens e iluminação branco e bege? Qual é melhor estilo? A madeira média. Quero começar a me programar para pintura e compra de móveis soltos, pois estou construindo por etapas e falta dinheiro. Eu entendo e a maioria das pessoas deve passar por isso. Em relação à sua dúvida sobre paleta de cores, geralmente pelo que você falou aqui de ter cinza, branco, bege e preto só em alguns detalhes, geralmente essas cores, essa paleta combina muito com o estilo de decoração escandinavo. Mas eu quero logo ressaltar que paleta de cores na decoração é algo muito particular. E é a primeira coisa que você deve pensar antes de começar a planejar, a comprar móveis. Porque a paleta de cores vai nortear todas as suas escolhas. Então você pode sim ter um estilo de decoração que você se identifica mais, mas não necessariamente você precisa seguir à risca a paleta de cores de determinado estilo. Você pode ter a sua própria paleta de cores, aquela que vai te representar, que vai realmente transmitir ali a sua essência e que vai ter as cores que você gosta, muito além de estar ali numa caixinha bem fechada de um estilo de decoração específico. Se você ainda não sabe como montar a sua paleta de cores, né, de acordo com aquilo que você gosta, tem um vídeo aqui no canal que eu te ensino isso de forma muito simples e prática. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição e eu espero que te ajude. Agora, a nossa próxima dúvida é do Giorvânio Gonçalves 9142. Ele diz: tá, bom dia, meu nome é Giorvânio, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Inclusive, se tiver gente aí de Sete Lagoas que me acompanha, de BH e região, deixa aqui nos comentários para eu conhecer vocês. Vocês sabem que só pelo meu sotaque eu já sou também de Minas, né? Do interior de Minas, bem pertinho de BH. Então quero conhecer quem tá aí bem próximo de mim também. Então deixa aqui nos comentários. Continuando, ele diz: gostaria de saber qual tipo de material que tem um custo-benefício melhor para ser utilizado em fachada da casa e do muro. Bricks seria uma boa opção? Pedras naturais? E como combinar a pintura com este material utilizado? Faz um vídeo pra gente falando sobre esse assunto. Abraço e obrigada! Obrigada pela sua dúvida e claro que eu faço, né? Tô aqui para tirar as principais dúvidas de vocês. E fachada é um grande dilema, né, na hora de pensar aí, principalmente quando não se tem um projeto. O que a gente precisa pensar é que a fachada, né, pensando ali no todo da nossa casa, vai ter um simbolismo enorme de representar aquilo que é mais visto na nossa personalidade. A fachada vai transmitir aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas e para nós mesmas. Então, muitas vezes é bem comum de existir fachadas super modernas, enquanto o interior da casa é um interior mais simples, mais rústico, que lembra a casinha de vó. Isso é bem comum de acontecer, mas justamente por essa disparidade de simbolismos. Porque a fachada sempre vai estar simbolizando ali o nosso lado mais externo, aquilo que a gente quer mostrar para o mundo, né? Enquanto os cômodos da casa é algo mais íntimo, algo mais interno, só nosso. E quando a gente fala de fachada, a gente sabe que a gente pode ter ali apenas um material aplicado ou a gente pode ter a combinação de vários materiais em uma mesma fachada, em um mesmo muro. Isso sem contar da parte de paisagismo, que é super importante, né? Não só por questão estética, mas também para trazer aquele lado da natureza
logo para a fachada da sua casa. Isso é bem importante também. Você traz vida, né? Então, trabalhar ali com algumas plantas mais imponentes, né? Mais altas, mais volumosas, é uma boa opção também para compor a sua fachada. Agora, falando dos materiais, o próprio Giovanni citou alguns aqui, né? Como o próprio tijolinho e também as pedras naturais. Essas são, sim, algumas opções. Mas a primeira que eu quero falar é da pintura. Você pode estar investindo aí, talvez seja a forma mais econômica de estar realmente dando acabamento e colocando um revestimento na sua fachada. Trabalhar ali só com uma pintura. E aí é lógico, né, que os outros elementos, como as esquadrias de portas e janelas, também vão estar compondo essa fachada. Mas é também uma opção que é bem econômica. Você escolhe aí a cor que mais te representar, né? E pode ser cor mais vibrante, mais viva, ou até mesmo cor mais neutra, depende muito da sua personalidade. E vale também ressaltar que é bom estar utilizando uma tinta específica para a área externa, né? Algumas marcas já trabalham aí com a modalidade sol e chuva, por exemplo, que vai ter uma resistência maior, né? Pensando que a gente está aplicando ali em uma parede que é da área externa, que vai estar ali em contato com sol, chuva, intempéries do tempo, ok? Um outro material que vem ganhando cada dia mais espaço nas fachadas, tanto de casas, muros, como também de edifícios, é o que a gente chama de ecogranito. O granito, vocês já conhecem, aquela pedra natural que também pode ser utilizada em fachadas, porém vai ter um custo mais elevado, né? Pensando que um metro quadrado aí do granito chega a 400, 600, 700, 800 reais, né? E na hora que você vai aplicar ali, seja num muro, numa fachada, pode vir assim a ficar com um valor um pouco mais exorbitante. Eu considero que quando você utiliza ali o próprio granito nessa fachada, pode trazer uma frieza a mais, porque é um material mais frio. E aí, em contraponto a isso, a gente tem hoje o ecogranito, que é bem semelhante ao granito, porém é agora uma base líquida, mais aquosa também, na hora de fazer a aplicação. E ele tem versatilidade, porque você consegue aplicar em qualquer tipo de superfície, drywall, madeira, alvenaria, e até mesmo em superfícies curvas, o que é mais difícil com a pedra de granito natural, né? E aí, o ecogranito, ele fica com essa textura aqui, né? Depois que faz a aplicação e tem a secagem. Então, ele fica, ó, com esses brilhozinhos do próprio granito, fica com uma textura áspera, tá? Ó, tô passando a mão e a unha, deixa eu chegar próximo do microfone, olha só. Tá vendo? Fica bem áspero. Mas a vantagem dele também é que já fica totalmente impermeabilizada a superfície que você for aplicar. Então, seja um muro ou a sua própria fachada. E aí, você pode aplicar ele tanto branquinho assim, mas em outras tonalidades, ó. Puxado para o amarelo, para o preto, para o cinza, ó. E tem várias tonalidades, sabe? Do ecogranito. E aí, ó, aqui, olha, mais puxado para o cinza, esse daqui tá mais puxado para o bege. Então ele vai se adequando muito bem, né, de acordo aí com a sua fachada, com os outros elementos que você for aplicar também. Eu considero que você pode aplicar o ecogranito junto com algum outro detalhe. Eu acho que só aplicar o ecogranito deixa a fachada, de certa forma, empobrecida visualmente, sabe? Porque não vai ter ali outras texturas para fazer a composição. Então, se você gostar, né, da textura, do aspecto do ecogranito, né, deixa eu deixar aqui os dois principais, você pode estar aplicando, mas sempre lembrando de também trazer um outro elemento de destaque para a sua fachada. O ecogranito, geralmente, com o material e a mão de obra, né, para aplicar o produto, sai em torno aí, isso na minha região, no interior de Minas, em torno de R$ 125 o metro quadrado. Isso pode variar muito de acordo também com o ecogranito que você escolher, com a tonalidade, sabe? Então tem algumas variações. Mas é uma possibilidade aí junto com a pintura. Uma outra opção de revestimento para fachada são os próprios porcelanatos, né? Que hoje todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo já sabe vantagens e desvantagens, né? Então você tem a opção tanto de colocar um porcelanato que vai imitar ali um outro material, seja um mármore, por exemplo, tem um porcelanato aí mais escuro, algum também que possa imitar ali alguma pedra, tá? E aí você vai ter tanto o porcelanato acetinado como polido, como também o porcelanato EXT, que é para área externa. Geralmente a gente indica ele para piso, mas não necessariamente você não possa colocar aí
nas paredes da fachada ou do muro, sabe? Dá para você colocar também, mas sempre também combinando eles, né, com algum outro elemento. Então, se você colocar aqui, por exemplo, uma faixa, né, na sua fachada, com um porcelanato mais escuro, tenta combinar isso com uma madeira, um detalhe de madeira em algum lugar, um pórtico, ou uma porta, né, que vai ser aquelas portas pivotantes mais altas, né? Dá para você fazer essa composição também. Lembrando que em relação a custo, né, como é a dúvida do Giovânio, você tem aí uma variação enorme quando se fala de porcelanato, né? Então você vai ter aí porcelanatos de R$ 50 o metro quadrado, de 100, 200, 300, se for uma lastra, né, que são aqueles porcelanatos em maiores formatos, 500, 600, 900, aí depende muito da marca, do tamanho, do formato, do tipo de acabamento. Então, em relação a porcelanato, vai variar bastante. Mas dependendo aí do que você for escolher, da área quadrada da superfície que você for aplicar, pode ser um revestimento que venha a compensar justamente se você combinar ele, seja com uma madeira ou até mesmo com uma pintura ali somente, sabe? Outro revestimento que é bem comum de ser utilizado em fachadas são os tijolinhos, né? O famoso brick. E aí você tem uma variedade imensa atualmente de cores, né? Você vai ter aí os tijolinhos famosos, né? Os tijolinhos brancos, por exemplo, né? Eu gosto bastante, principalmente para a área interna, mas não significa que você não possa utilizar na área externa. Você vai ter aí outras tonalidades, né? Olha só. Você vai ter aí o tijolinho bege, por exemplo, né? E eu tô mostrando esses tijolinhos aqui e eles são da Kyoto Pedras, se você tiver interesse, né, em adquirir. Você pode consultar o site deles. Não estão me pagando para isso, mas é porque eu gosto bastante da textura, do acabamento dos tijolinhos deles. Fica parecendo algo bem artesanal, sabe? Bem único, bem personalizado também. Você vai ter os tijolinhos, né, os famosos bricks laranja, né, como a gente conhece, com essa textura aqui. É uma boa opção, principalmente se sua casa seguir ali um estilo mais industrial. Você vai ter a opção do tijolinho preto também, olha só. E aí você pode criar algo bem diferente, bem autêntico para dentro da sua casa, combinando com as esquadrias pretas, por exemplo, também. O legal do tijolinho é que você pode tanto aplicar ele em uma parte da fachada somente, ou em uma parte do muro, ou fazer tudo com o tijolinho, porque é um material que não deixa o visual tão carregado, sabe? Então eu gosto bastante dessa opção. O tijolinho, em relação a custo, também vai ter um custo bem parecido com o ecogranito, por exemplo. E aí vai depender novamente da sua região, da marca de tijolinho que você escolher. Mas geralmente você encontra aí, né, o metro quadrado do tijolinho por aproximadamente 100, R$ 120. Ou às vezes você encontra um pouco mais barato que isso, ou um pouco mais caro. Então dá essa variação, mas logo fica bem parecido com o ecogranito. E entre os dois, eu prefiro a opção do tijolinho. Faz mais sentido com a minha personalidade. Isso não quer dizer que tenha que fazer sentido aí para você, tá? Vai depender muito do seu gosto, do estilo de decoração e, novamente, né, do símbolo que você quer transmitir com a estética da sua fachada. Para além dos tijolinhos, a gente também vai ter as pedras naturais. Esse tipo de revestimento é muito comum, né? Desde sempre se utiliza aí pedras naturais como revestimento de fachadas e muros, né, das nossas casas. E aí você tem uma variação também, né, de pedras naturais. Seja aí a pedra São Tomé, a pedra ferro, né? E aí vai ter diferença até mesmo de tonalidade. Você pode aplicar essas pedras criando ali um relevo, por exemplo, pedras que sejam ali quadriculadas, que estejam em formato ali de filete, né? Então são pedras filetadas que você vai fazendo o assentamento ali na fachada. E eu gosto bastante de combinar essas pedras naturais com uma pintura, para não deixar o visual da fachada muito carregado. Diferente do tijolinho, a pedra natural já traz ali muito destaque para o local que ela vai estar aplicada. Então eu não acho que ficaria viável financeiramente também a fazer a aplicação de uma pedra natural em toda a fachada. Você pode estar colocando ali em um detalhe, sabe? E aí fazendo uma composição, seja com uma pintura mais escura, seja com uma pintura mais clara, ou com ACM, ou com um elemento, um pórtico que vai estar ali em madeira, ou até mesmo com as próprias esquadrias, né, que você vai trabalhar aí dentro da sua casa para portas e janelas. Então, para revestimentos de pedras naturais, eu gosto de usar apenas em uma parte da fachada.
Além da pedra em formato de filete, quadriculado, você vai ter também a famosa pedra moledo, né? Que está sendo muito utilizada atualmente, seja em áreas internas ou em áreas externas, na fachada, né? E traz um destaque, um visual bem legal. Lembrando que para todas as pedras aí, normalmente você vai ter variações de cores, tá? Então você consegue encontrar, né, a pedra moledo, por exemplo, na tonalidade branco. Depois você vai ter ali na tonalidade mais natural, mais bege. Você vai ter outras pedras, né, que vão ter ali a tonalidade mais amarelada, uma tonalidade mais escura. Então tem variações de cores também dentro das pedras naturais. A pedra moledo, por exemplo, atualmente, né, aqui na minha região, é comercializada por R$ 300 o metro quadrado. Então você vê que de todos os materiais que a gente conversou por aqui, essa pedra natural vai ter um custo mais elevado, mas logo não significa que você não possa utilizá-la. Se for realmente em uma parte da fachada, né, dependendo da metragem quadrada que você precisar, vale a pena fazer esse investimento. Porque quando a gente fala de fachada, a gente está falando ali de algo que vai ser muito mais duradouro do que um ambiente interior, sabe? Então a fachada a gente faz ali para durar realmente bastante tempo. Então pode ser um investimento que a longo prazo vai ser bem positivo, né? Vai ter um custo bem legal, porque você faz um alto investimento agora, mas isso vai durar por muito tempo. Eu gosto bastante dessas opções. Espero que o Tá Responde de hoje tenha te ajudado e, novamente, se você tiver alguma dúvida em relação à decoração da sua casa que você quer que eu responda em vídeo, fica ligadinho que todo dia 1º de cada mês eu deixo um post na nossa aba Comunidades e você pode deixar a sua dúvida por lá. E já que a gente falou do nosso quadro Tá Responde, já vou deixar essas outras 2 sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!